tarde a todos e a todas. Eu sou o Marcos Grigoletto, diretor executivo da região centro-oeste da ANEFAC e sócio-líder de agronegócio da KPMG no Brasil. E, primeiramente, eu queria agradecer aí a ANEFAC, né, e a participação de vocês aqui nesse nosso segundo circuito da inteligência do mercado agro. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Petrobras, Magna Contabilidade, Praezum e Tecno6 Group. Agradeço aos nossos apoiadores, Abrasca, Ancoford, Crowe, C3M, FECAP, FUCAP, Jales Machado, Ibre, IG, Inove-TI, Itaú BBA, Luz Publicidade, M2M Saber, o Inédito Viável, Omni11, Russell Bedford, Trave Finance, Trevisan, Odop, Valor Econômico e, por fim, IASO. Bom, pessoal, para a gente começar esse nosso bate-papo, é importante a gente entender os números, né, do nosso mercado do agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele já tem um bom tempo assumindo uma posição estratégica na economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, né, o PIB do agronegócio ele cresceu mais que 8% em 2021. E esses números, né, eles foram calculados pelo Centro de Estudo Avançado em Economia Aplicada da CPEA da Exalc, em parceria com a Confederação da Agroindústria e Pecuária do Brasil. E, além disso, o setor do agronegócio ele alcançou um número bem representativo, mais de 20% de participação no PIB brasileiro. Esse é o maior índice desde 2004. Vocês podem ver que são dados bem significativos. E, diante de todo esse contexto, né, o tema do nosso evento de hoje é Panorama do Agronegócio no Brasil. E, sem mais delongas, para suas palavras iniciais, eu convido aqui meu amigo e colega de trabalho, Roberto Rodrigues, diretor de agronegócio da ANEFAC e também sócio da RR Life Consultoria. Roberto, é contigo. Obrigado, Marcos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos aí pela participação, pela presença, pela honra, né, e privilégio de poder dividir por alguns momentos aí conhecimentos tão importantes e tão relevantes de alguns ícones que atuam dentro do cenário no agronegócio nacional e internacional. E pegando aí a fala do Marcos Grigoletto, onde ele comentou alguns números, né, a relevância da participação do setor agro, por exemplo, no PIB do país, na economia, né, e que de fato se faz importante, eu destaco aí o papel que o Brasil vem assumindo, né, que o setor agro vem assumindo diante do mundo todo, principalmente agora, quando a gente tem conhecimento da possibilidade de aumento da demanda por alimentos, por insumos e diversos outros artefatos que mobilizam o agronegócio, e não diferente disso, a importância, tanto na produção de grãos, quanto de proteínas, quanto de combustíveis, de energia e no aproveitamento sustentável de praticamente tudo aquilo que se produz dentro do agro, ou seja, essa sinergia entre a produção, o mercado, o consumidor, unindo tantos players importantes e, acima de tudo, o papel social que o agronegócio assume diante do planeta. Então, muito importante esse painel que vai traçar esse panorama e, não diferente disso, trazer aqui uma instituição financeira de alta representatividade no setor agro brasileiro, instituições que fazem trabalhos voltados à mitigação de riscos de crédito e financeiro e que permitem a melhor performance de outros organismos dentro do setor agro, e propriamente de um grupo, de uma organização que tem atuação prática, empírica no agronegócio, sendo um grande case de sucesso no país e no mundo. Eu acho que essa junção, ela promete bastante. Então, muito obrigado a todos aí pela presença e espero aí que tenhamos um excelente evento.
Excelente, obrigado, Roberto. Bom, para começar, né, a gente chama aqui, para dar sequência, os palestrantes do evento, né? Vamos começar para o senhor João Henrique Vilaça, presidente do Itaú BBA. João, prazer tê-lo você aqui conosco. Oi, pessoal, boa tarde, prazer é todo meu. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Roberto, ao Marcos, a toda a ANEFAC aí pela organização do evento, por dar a oportunidade de dividir com vocês, com essa mesa aqui, com os meus demais colegas aqui, um pouco sobre a dinâmica do mercado de capitais. Bom, como o Marcos já comentou, meu nome é João Henrique, trabalho há 19 anos no mercado financeiro, sendo 12 deles no Itaú BBA, os últimos 6 focados especificamente aqui em renda fixa para o agronegócio, tá bom? Acho que eu não sei se vocês já estão vendo a minha apresentação aí, só essa é a minha dúvida aqui, Marcos. Ainda não. Tá bom. Bom, vou introduzindo aqui, pessoal. Acho que a nossa agenda de hoje é falar 2 minutinhos sobre as credenciais do banco, qual que é a importância João, só um dessas minutinho. O Claro. Grigoleto vai apresentar os 2 palestrantes que estão e depois a gente inicia a perdão. sua apresentação. Ótimo. Bom, pessoal, nós teremos aqui conosco também o Luiz Lapo, né, que é diretor de riscos na Trade Finance, e também o nosso ilustre convidado também, o Otávio Laje de Siqueira Filho, conhecido como Otavinho, diretor-presidente da Jales Machado S.A. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, gente. Prazer tê-los conosco. Bom, João, agora passo a palavra para você. Podemos começar. Perfeito. Vamos lá. Bom, pessoal, se puder ir para o slide da agenda, por favor, o slide seguinte. Aqui, rapidamente, a nossa agenda, então, acho que é aquilo que eu já vinha comentando, né? Acho que eu vou falar 2 minutinhos das credenciais do banco e qual que é a importância dessas credenciais no mercado. Na sequência, falar especificamente aqui sobre a dinâmica mais recente do mercado de renda fixa, contextualizando um pouco a diferença entre o mercado institucional e o mercado incentivado. Puder passar, por favor, mais um. Acho que Itaú, a maioria aqui já conhece, dispensa um pouco aqui comentários, mas o que é interessante comentar desse slide, né? O fato da gente ser um banco multiproduto, com destaque em todos esses produtos, né, em todos os setores que a gente atua, a gente permite que a gente seja isento em indicar ao cliente qual é o melhor instrumento para ele, e não um modelo que funciona exclusivamente para o banco. Então, a gente pode ser transparente e isento em relação ao como o mercado funciona, quais são os desafios, etc., para justamente ter aqui a melhor percepção do cliente de que o mercado de capitais é o correto para aquele momento da companhia. Tá bom? Vou passar para o próximo slide, por favor. A gente vê que a gente tem essa posição de destaque especificamente em renda fixa há bastante tempo, desde 2016 a gente é líder aqui, a gente tem um market share extremamente expressivo, e qual que é a vantagem de ter esse market share, né? A gente acaba tendo uma visão muito rápida do mercado, a gente tem uma visão ampla e restrita do mercado, e com isso a gente tem o pulso do investidor a todo instante, e vocês vão ver quão importante é ter essa sensibilidade do investidor, afinal ele que é a força motriz aqui, ele que desenvolveu o mercado de renda fixa, sem ele nada dessa equação faria sentido. Próximos slides, por favor. Então, entrando aqui um pouquinho no mercado de renda fixa, né, per se, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que eu acho que é legal compartilhar, é a importância do investidor, como eu já comentei nessa equação final, né? É ele que vai, de fato, aqui diferenciar a operação, né? É ele que vai trazer o benefício de a gente ter uma operação mais longa, com menor preço, um menor custo, ou, quem sabe, aí o ideal, um combo entre as duas coisas, uma operação mais longa, maior prazo, ou com menor preço, é o que a gente sempre busca através do mercado de renda fixa, porque usualmente os bancos já suprem o dia a dia, aí, o base case, vamos dizer assim, da grande parte das companhias, né?
Segundo fator que eu acho que é bastante importante destacar é que tem dois submercados nesse mercado de renda fixa, tá? O primeiro deles, ele é focado basicamente em fundos, tá? Tanto assets como fundos de pensão. O único benefício fiscal aqui que a gente enxerga é a ausência do IOF, né? Ele é acessado basicamente através da emissão de debêntures, FDICs, notas comerciais e notas promissórias, tá bom? O outro mercado, esse outro submercado, ele é um submercado que depende muito mais aqui de pessoas físicas, da decisão individual das pessoas físicas, e a gente chama ele de mercado incentivado. É onde os indivíduos, né, que as pessoas físicas têm um benefício fiscal, eles dividem, eles têm a isenção do imposto de renda, né, e aí eles dividem parte desse benefício normalmente com a companhia, com isso a gente consegue ter uma operação mais barata. Esse bolso usualmente é acessado através dos CRAs, dos CRIs e das debêntures de infraestrutura. E ele, usualmente, você precisa acessá-lo através de um canal de distribuição, como, por exemplo, os private bankings, né? Então, a gente precisa usar os canais dos private banks para acessá-los. Então, a gente tem, basicamente, aqui, recapitulando, dois submercados dentro de renda fixa. O mercado institucional, dos fundos e das assets dos fundos de pensão, e o mercado incentivado aqui, que é basicamente o mercado de pessoas físicas, tá? Quando a gente olha aqui, então, esse gráfico, né, que informação eu quero trazer para vocês? É contar um pouquinho da história recente do mercado de renda fixa. E o que temos de informação nele? Essa curva laranja, ela basicamente mostra o patrimônio dos principais fundos de crédito do mercado. É uma amostra nossa aqui do Itaú, que a gente acompanha para olhar como está o desempenho, na verdade, mais que o desempenho, de fato, o patrimônio desses fundos, desses 50 fundos que a gente avalia. E aí, por que é importante avaliar isso? Para entender qual é a dinâmica de apetite dos investidores para novas operações, tá bom? Esse gráfico de barras, essas colunas cinzas, elas mostram mês a mês a entrada ou a saída líquida de recursos desses fundos. Então, toda vez que ela é positiva, significa que teve um inflow, uma entrada de fundos maior do que uma saída. Quando é negativa, é o inverso. Teve mais saque dos fundos do que uma entrada de fundos. Então, o que eu queria começar a destacar aqui para vocês, né? A gente tinha, até então, em 2019, uma evolução bastante grande desse mercado. Esse mercado tinha atingido o seu apogeu ali em setembro de 2019, com os fundos mostrando um patrimônio de 784 bilhões de reais. De onde vem isso? Né? Basicamente, uma queda na taxa de juros. Quando a Selic caiu lá dos seus 40 para 30, dos 30 para os 20, dos 20 para os 10, basicamente os investidores começaram a precisar tomar mais risco para justamente rentabilizar o seu patrimônio. Né? Então, lembra que sempre o investidor está buscando o quê? Rentabilizar o seu patrimônio. Por isso que a gente coloca aqui, né, que o investidor está ali avaliando o risco-retorno das opções para alocar os seus recursos, né? E com a queda na taxa de juros, o investidor começou a tomar mais risco, saiu ali dos títulos públicos dos CDBs dos bancos e começou a comprar os créditos privados, né? Aí, a partir de setembro de 2019, o que aconteceu é que caiu tanto a taxa de juros que ficou a rentabilidade dos títulos de renda fixa ficou muito baixa. Então o investidor deu um passo seguinte. Qual que é esse passo seguinte? Começou a tomar ainda mais risco e aumentou o volume de operações na renda variável. Então a gente viu uma migração, uma saída do pessoal de renda fixa para renda variável. Aí, em março de 2020, ali a gente vê a pandemia chegando, a gente vê que tem uma saída maciça de capital desses fundos. A gente vê que basicamente saíram quase 100 bilhões de reais em 2 meses. Então a gente vê a ordem de grandeza de mais ou menos, eles perdem mais ou menos 1/3 do seu patrimônio nesses fundos. Para onde foram esses recursos? Basicamente para títulos públicos e para CDBs de bancos. É o famoso flight to quality aqui, né? O pessoal indo justamente para o porto seguro. Não penso mais em rentabilidade desse meu ativo, mas sim quero proteger o meu principal. Então foi essa migração que a gente viu ali em 2020. Por todo o período da pandemia, esse mercado andou bastante de lado aqui. A gente vê que de fato não houve muita. O net entre saídas e entradas ficou bastante parado.
E aí agora, no início de a partir do início de 2021, a gente vê essa curva voltando a se inclinar. Basicamente, por que ela tem esse trend positivo, né? E a gente vê que a gente chega num novo recorde aqui de quase 940 bilhões de reais aplicados nesse fundo. Basicamente é a evolução, a volta do crescimento da taxa Selic. Como a Selic deve se manter elevada nos próximos anos, né, a expectativa é que nos próximos meses e nos próximos anos ela se mantenha elevada, a expectativa aqui nossa do banco é que o mercado de renda fixa continue muito forte, muito pungente aqui nos próximos meses, tá bom? Sim, tem algum efeito possível de eleição, e por incrível que pareça, também de Copa do Mundo, principalmente no de pessoas físicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente vê que o trend é bastante positivo aqui para a renda fixa. Lembrando que essa é a dinâmica olhando do lado do ponto de vista do investidor, que é o cara que busca o papel. Sem ele, não teria todo esse movimento do mercado que a gente vê, toda essa evolução no mercado de renda fixa que a gente viu nos últimos anos. Tá bom? Então, o que é importante de novo destacar é a importância do investidor nessa equação, e ele está buscando a alocação do seu portfólio, olhando sempre risco-retorno. O que influencia isso? Taxa de juros, volatilidade, né, perspectivas positivas ou negativas, então expectativas futuras são importantes, e aí aquele trade-off entre renda fixa e renda variável. Então, normalmente, quando a taxa de juros está alta, o investidor ele tem menos apetite, ele não precisa correr tanto risco para conseguir uma boa rentabilidade do seu patrimônio, com isso ele acaba se estabilizando aqui no mercado de renda fixa. Um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesse slide é com questão desse valor que deve chegar, a expectativa é que chegue até R$1 trilhão agora no segundo semestre do ano. Lembrando que fundo de crédito, ele não paga provento, ele não tem um pagamento periódico para os investidores. Então, o que significa isso? Que todo o dinheiro de juros que cai na conta do fundo, ele normalmente reinveste se não tem o saque desse fundo, que não é o normal. Então, com isso, a gente tem uma tendência positiva de ter mais ou menos uns 10 a 12 bilhões de reais todo mês precisando ser realocado dentro desses fundos. Somando uma média de entrada de mais ou menos uns 10 bilhões que a gente tem visto nos últimos meses, significa que provavelmente até o final do ano esses fundos devem comprar algo como 20 bilhões mês de papéis, de debêntures, notas promissórias, notas comerciais e FDICs. Tá bom? Então isso é um pouquinho a dinâmica. Puder passar para o próximo slide, por favor? Então, entrando um pouquinho mais no detalhe do mercado institucional que a gente vem falando até agora, tá? A gente vê o auge desse mercado ali em 2021, o somatório aqui sumiu, infelizmente, foram 120 bilhões de reais, ele significa 20% acima do número que a gente viu em 2019. O grande aqui, principal produto utilizado nesse setor é o de debêntures, mas o que eu gostaria de destacar é o crescimento dos FDICs, que é o azulzinho aqui nesse gráfico de barras do lado esquerdo. A gente vê que esse ano já temos aqui uma boa tendência positiva, tá? O último número é da Ambima aqui, é de maio de 2022. Ele já mostra aqui 36 bilhões de reais emitidos. A nossa expectativa é que esse número fique em linha com o que a gente viu no ano passado, independente aqui da volatilidade gerada no segundo semestre. Com relação às características das emissões que têm saído, tá, no mercado incentivado, basicamente a gente tem visto uma concentração bastante grande em ratings bons, então a gente tem 75% aqui desse mercado em créditos com rating superior a AA, é um setor muito voltado a CDI, 93% das emissões em CDI. Questão de prazo do mercado institucional, ele gira num prazo médio ao redor de 3 anos e meio a 4 anos, tá? Então, acho que esses são os principais pontos que eu queria chamar a atenção do mercado institucional. Lembrando, o mercado institucional é aquele que é basicamente fomentado, que é comprado pelas assets e pelos fundos de pensão. Se a gente puder passar mais 2 slides, por favor. Falando então um pouquinho do mercado incentivado, que é um mercado que tem sido mais o principal mercado acessado aí pelo agronegócio, principalmente pelos CRAs, mas também um pouco pelas debêntures de infraestrutura, principalmente pelo setor de açúcar e álcool, aqui como o do Otavinho, que vai falar um pouquinho mais à frente. Então, acho que é um setor que é legal a gente pegar um pouquinho mais no detalhe, tá?
A gente vê que de 2016 a 2020 a gente teve uma média histórica ali de mais ou menos 21 bilhões de reais ano sendo emitidos. O auge desse mercado foi em 2021 com 60 bilhões de reais. O principal aqui produto foi sim a debênture de infraestrutura com 27 bilhões de reais, porque o setor de infraestrutura ele acaba tendo um volume nominal maior, mas ainda assim a gente vê um destaque bastante grande dos CRAs aqui, sempre foi um produto com bastante valor para os investidores, tá? Lembrando só, ponto importante, o CRA, o benefício fiscal, ele é exclusivo hoje ainda para pessoa física. A gente tem os FIAGROS já, que tem evoluído, que traz os benefícios também para os fundos, a gente já começa a ver isso trazendo um apetite maior dos investidores para o nosso setor, mas ele ainda, infelizmente, um pouquinho incipiente, ele ainda precisa ganhar um pouquinho mais de escala, de musculatura, maior apetite dos investidores. Mas fato é que a gente vê ali em 2021, então, 60 bilhões de reais, ou seja, 3 vezes a média histórica aqui para o setor para o mercado de produtos incentivados, e a tendência para esse ano é esse número se manter também em 60 bilhões de reais. O que a gente gosta de destacar? Esse número de 60 bilhões de reais ele é extremamente grande, ele é extremamente agressivo, e é importante, sempre que a gente fala de mercado de capitais, principalmente no incentivado, a gente ter uma organização de janela, a gente não ter concorrência entre emissões muito parecidas, porque aí corre o risco de alguma das emissões não ter a atenção do investidor, não ter a atenção do canal, que é justamente o private que vai fazer a venda para as pessoas físicas finais, tá? Só, então, colocando um pouquinho em perspectiva, o mercado incentivado ele é mais ou menos 1/3 do mercado institucional. É muito relevante, mas o mercado institucional ainda é maior do que o incentivado e os bolsos são mais profundos, são fundos analisando as decisões, diferente aqui do mercado incentivado, que são pessoas físicas tomando as decisões individualmente de alocar no seu patrimônio um crédito privado de, por exemplo, aqui, Jalles Machado. Tá bom? Olhando um pouco mais as características aqui do que tem saído nos últimos meses, tá? Então, questão de rating, a gente continua vendo uma concentração bastante grande em ratings muito bons, principalmente os AAAs. A gente já viu uma concentração maior em créditos AAAs no passado recente, tá? Se você pegar ali final de 2020 e início de 2021, esse crédito tinha mais concentração em créditos AAAs, mas o fato é que os créditos AAAs voltaram a ter um pouco de apetite do mercado institucional e do mercado bancário, então eles acabaram diminuindo um pouco a participação aqui no mercado incentivado, em detrimento principalmente das emissões sem rating. Por que a gente tem muita emissão sem rating aqui? Basicamente 1/4 das emissões não tem rating. Porque tem algumas empresas que são punidas por serem muito pequenas, por exemplo, ou por serem de um setor que as agências de rating têm uma dificuldade de avaliar esse risco de crédito, por exemplo, cooperativas, tá? Então, usualmente, eles acabam preferindo, a gente acaba sugerindo fazer uma operação sem rating do que com rating, que acaba deturpando um pouco a melhor precificação aqui daquele ativo. Em relação ao indexador, o oposto aqui do que a gente viu no institucional, né? Grande parte das emissões, aqui 84% delas, em IPCA. Não quer dizer que, de fato, hoje o emissor esteja com o passivo dele em IPCA. Normalmente, grande parte desses 84%, o que eles fazem? Eles swapam essa sua dívida do IPCA para o CDI. Então, olhando do ponto de vista da devedora, né, da companhia aqui que fez a emissão do CRA, ou de qualquer instrumento aqui de dívida, ela está em CDI porque ela faz um swap equivalente. Mas olhando do ponto de vista do investidor, da pessoa física, do papel em si, a gente vê que o grosso aqui dessa demanda é em IPCA. E isso é muito comum no mundo inteiro, tá? A gente que tinha uma jabuticaba aqui brasileira, que historicamente, como o CDI era muito alto, o investidor olhava ali o seu mercado muito próximo, olhava o CDI como o seu benchmark. Recentemente, ele tem olhado mais inflação mais, então por isso tem sido IPCA mais, que é o que faz sentido, né? Se você olhar do ponto de vista da pessoa física, qual é o seu ganho real na compra daquele papel? Olhando aqui prazo, eu acho que esse é o principal destaque, a gente vê um prazo médio mais longo aqui, histórico, no mercado incentivado. Então a gente tem visto um prazo médio mais próximo aqui de 5 a 7 anos. A gente vê que
com prazo final superior a 7 anos, a gente tem 66% das emissões. Por que isso, tá? O investidor, como ele está buscando rentabilizar o seu patrimônio, ele está dando mais prazo para as companhias em benefício do quê? De que as companhias paguem mais taxa. Como eles estão querendo esse yield adicional, então eles falam para a companhia, eu confio no seu crédito, dado que são créditos muito bons, como a gente vê aqui no rating, mas em contrapartida, te dou mais prazo, mas você paga um spread maior. Por isso que aqui a gente tem visto prazos mais longos do que em relação ao mercado institucional. Lembrando, institucional aqui na ordem dos seus 4 anos, prazo médio, enquanto a gente vê aqui o mercado incentivado mais para 5 a 6 anos. Tá bom? Acho que o último ponto que eu queria destacar é com relação à instrução. Essa é uma coisa específica, existem 2 tipos de instrução que você acessa o investidor, isso está mudando, agora em janeiro muda drasticamente, mas basicamente a gente tem uma instrução simplificada, isso deve se manter, essa lógica deve se manter, que é a instrução 476, ela é simplificada, mas você acessa um número muito menor de investidores, e a instrução 400 é aquela que você acessa um número irrestrito de investidores, mas ela é um processo muito mais burocrático e muito mais profundo, com análise criteriosa da CVM em todos os processos. Então, uma emissão na CVM usualmente demora mais ou menos 60 dias para ser colocada de pé, enquanto na 400 demora mais ou menos 120 dias para ser colocada de pé. Então, resumidamente, né, o que eu queria mostrar para vocês é que o mercado de capitais ele tem uma evolução muito grande, ele trouxe essa evolução, ele vem com essa evolução já faz mais de 4 anos. O agronegócio tem sido aqui um dos principais emissores, né, dos títulos aqui para os investidores adquirirem, e o que é importante, olhando do ponto de vista agora de vocês, né? Questão de governança, de estar preparado, de dar a informação para o investidor, e acho que o Otávio talvez fale um pouquinho, é legal você ver que essa evolução, dar esta informação para o investidor, isso gera mais benefícios econômicos para a companhia, né? Porque quanto mais o investidor entender aquele crédito, puder acompanhar aquele crédito, mais confiança ele tem naquele crédito, maior a chance de ter uma emissão de sucesso e de novas emissões de sucesso. Tá bom, pessoal? Acho que seguindo aqui o cronômetro, muito obrigado. Fico à disposição aí final para dúvidas depois, pessoal. Obrigado. João, excelente, muito bom mesmo. Obrigado aí pela sua contribuição, esse histórico de dados que você passou. Acho que foi muito importante para todos nós aí termos esse conhecimento. Prazer, obrigado. Dando sequência agora ao nosso bate-papo, né? Eu gostaria de chamar aqui o nosso próximo convidado, o Luiz Lapo, diretor de riscos da Trade Finance. Luiz, passo a palavra para você. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui minha tela para vocês rapidamente, e aí eu já começo minha apresentação, tá? Vamos lá. Acredito que vocês já estejam vendo ela por aí, certo? Ótimo. Pegando o gancho aqui do que o João estava comentando, o Marcos e o Roberto também falaram um pouquinho disso no começo, né? Esse é o assunto aqui da nossa discussão de hoje, né? É disso que a gente está falando, né? É uma cadeia aí que representa, esses números são da CNA, tá? São de 2 anos atrás. A gente já está falando aqui de uma cadeia que representa quase 30% do PIB brasileiro, pode chegar ao final do ano aí com 30%, e ele vai desde das indústrias ali de insumos, né, que começa antes da fazenda. A gente tem o que a gente chama ali de dentro da porteira também, são a maioria aqui são produtores rurais, pessoas físicas, né, tem essa peculiaridade no Brasil, até por questão de incentivos fiscais, que não é comum criar-se empresas que explorem o agro, né, as agropecuárias, é claro que temos, e são as maiores empresas aí que exploram o setor, mas a grande maioria são produtores rurais na pessoa física. Isso traz uma complexidade para esse tipo de operação, vou comentar um pouco mais para frente, e obviamente a gente tem, logo depois da porteira, empresas aí de transformação, indústrias de beneficiamento, questões de logística, tradings, etc. Tá? Então, a gente está falando de um mercado de mais de 2 trilhões de reais, né?
E esse mercado, como que ele vai ser daqui para frente, né? Como que ele vai continuar evoluindo? Se a gente pegar dados, né, da FAO, por exemplo, que fala que até 2050 a gente vai ter que aumentar 70% a produção de alimentos do mundo, e a gente dá uma olhada nesse mapa aqui global, fica evidente que o Brasil é o país que vai suportar a maior parte desse crescimento, né? A gente tem dados aqui mais recentes que até o final dessa década, né, até 2030, a gente vai ter que aumentar em 40% a nossa produção de alimentos, né, para cumprir aí com o nosso papel nesse crescimento global. E o como a gente faz isso passa obrigatoriamente por investimento, né, investimento nos insumos que já existem, investimento, né, em compra de fertilizantes, sementes, investimento em máquinas e assim por diante, e também novas tecnologias. Então, fazendo uma conta aqui simplista, né, pode-se dizer que daquele número que eu mostrei agora há pouco, a gente teria que aumentar em 40% até o final dessa década, toda a demanda financeira também, os números que o João mostrou, por exemplo, etc., a gente teria que aumentar em 40%. Só que aí vem um detalhe, né, a gente não pode continuar produzindo com a mesma eficiência. Aumentar em 40% a produção de alimentos aqui no Brasil não significa aumentar em 40% o uso de recursos naturais, né, como água, solo e o uso de insumos propriamente dito, né? E para reduzir isso, para a gente ter eficiência no campo, ou seja, produzir mais numa mesma área com menos insumos, é necessário investir em tecnologia. E novas tecnologias custam dinheiro. Aqui eu estou falando uma semente com uma genética mais avançada, sistemas de irrigação melhores, agricultura de precisão e uma série de outras coisas, né? Então, o contexto aqui a agricultura é um setor pujante da nossa economia e vai continuar sendo, ele vai continuar tendo um papel representativo nas próximas décadas também, né? Então, falando de números aqui, a gente tem, e não é de hoje, tá? A gente tem já há algum tempo o agronegócio como um dos principais setores, né? É um setor aí que serve até como um mecanismo, né, vamos dizer assim, quando a gente tem crises, aí ele serve para minimizar, né, crises internacionais, etc. Tempos como nós estamos vivendo hoje, né, alguns setores passando por dificuldades, e o agronegócio ali conseguindo carregar um pouco, né, da nossa economia, conseguindo segurar um pouco essas oscilações, essa volatilidade do mercado. A grande questão é que, mesmo sendo um setor muito grande, ele é cheio de peculiaridades, né? E por quê? Porque ele cresceu muito rápido, né? Eu queria só fazer um adendo aqui. Os colegas que são do setor aqui conhecem e sabem muito bem disso que eu vou falar, mas o agronegócio, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ele não era tudo isso, né? O Brasil, ele chegou perto de ter uma crise de alimentos, né? A gente chegou perto de não ter alimento aqui, a gente não conseguir produzir alimento para a nossa própria população. Tem que importar trigo, tem que importar carnes e assim por diante. Hoje o Brasil é o maior exportador, quando não é o primeiro, é o segundo maior exportador de proteína animal, as principais commodities, né, suco de laranja, café, soja, trigo, milho, algodão, uma série de coisas. Então, assim, a gente teve esse crescimento acelerado. E esse crescimento acelerado não é de hoje, e aquele gráfico que eu mostrei, né, que o Brasil, para continuar crescendo, vai precisar de investimento, não é de hoje que ele precisa de recursos. E o recurso via sistema financeiro, via bancos, né, principalmente os bancos públicos, que até então ainda né, o grande financiador do agronegócio, nunca foi o suficiente para atender a demanda, né, esse crescimento todo do nosso agronegócio. Esses números aqui, eu montei essa apresentação ano passado, é bem provável que esses 750 bilhões já esteja chegando em R$1 trilhão esse ano, por conta da alta dos insumos, principalmente fertilizantes, mas a título de exemplo aqui, esses números, essas proporções se mantêm, tá? A gente está falando que desses 750 bilhões, 300 bilhões vêm do sistema financeiro, e 350 bilhões vêm do crédito mercantil. O que é isso? São empresas de insumos, né, empresas que vendem sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, as próprias cooperativas também vendendo insumos, venda de máquinas, equipamentos, etc., a prazo, né? Quando você tem essa venda a prazo, você transforma essas empresas em verdadeiros bancos, né? Eles operam como bancos. O produtor rural, algumas indústrias, ele vai nessa empresa,
pega os insumos que ele precisa para plantar, planta, colhe, vende a produção dele e repaga as empresas. Isso fez, né, com que essas empresas, apesar de operarem como bancos, e sem ter a sofisticação como tal, trouxe um estigma para o setor de que é um setor muito arriscado, né? Então, a gente teve, em diversos períodos, né, revendas quebrando, cooperativas indo à falência, algumas empresas até de insumos também passando por maus bocados, né? Mas isso, vale destacar que essa profissionalização, e o Otavinho vai até comentar um pouco que daqui a pouco das Jales, né, e o setor sucroalcooleiro, diga-se de passagem, não está fora desses problemas aqui, né? A gente teve muita usina que quebrou também, a gente teve uma série de circunstâncias que, às vezes, mesmo que pontuais, traz um estigma para o setor, né? E essa falta de visibilidade de risco traz uma dificuldade enorme para que investidores privados, principalmente investidores privados estrangeiros, internacionais, adentrem nesse setor, né? Então, quando a gente fala que né, quais são os principais desafios de financiamento do setor, é importante destacar que a gente tem que resolver 3 pilares, né? O primeiro pilar que eu gosto de falar é a correta qualificação de riscos, ou seja, trocar incerteza, né? Será que esse setor é muito arriscado, é pouco, etc., pelo real risco que ele traz. Questão de compliance socioambiental e falar também de mecanismos aqui de transferência de riscos, tá? Aqui nessa tela tem um pouco um complemento do que o João estava mostrando até agora, que um dos instrumentos, né, para a captação de recursos nesse setor, seja por produtores rurais, pelas cooperativas, pelos distribuidores, as indústrias, enfim, toda aquela turma que eu mostrei ali, que faz parte da cadeia do agronegócio, né, faz parte do PIB, alguns instrumentos que o João estava até comentando, a gente tem aqui, por exemplo, Fiagros e FIDICs, né, o Fiagro, um veículo um pouco mais recente, temos os CRAs, e do lado direito ali a gente tem, por exemplo, um exemplo de investidores que podem entrar aqui, né, e investir nesse tipo de operações. A grande questão aqui é que como é que a gente traz para esses investidores que estão do lado direito uma real visão, né, e enfim, uma correta visão do risco-retorno que ele vai ter no investimento dele, ou, enfim, das oportunidades, como é que eu comparo essa oportunidade de investir num CRA com outros, enfim, tipos de investimento diversos que ele tem, etc. E esse aqui é justamente o desafio, né? É pegar ali os produtores, as cooperativas, quem está dentro da cadeia do agro, instrumentos aqui como CRAS, FIDICs e Agros, dá oportunidade para que investidores privados adentrem nesse setor, né? Aqui eu queria comentar um destaque, como vocês podem ver, alguns tipos de investimentos, isso daqui não é regra, tá? A gente pode ter investimentos com investidores únicos, por exemplo. Alguns tipos de investimento você tem cotas, né? Onde uma cota subordinada júnior, por exemplo, qualquer inadimplência, qualquer problema na operação, ela absorve ali as primeiras perdas. Depois você tem investidores que só depois, nesse exemplo aqui, né, de 5% de perdas, os investidores começam a perder ali sua remuneração, até mesmo o principal. E depois você tem investidores profissionais, né? A grande dificuldade que a gente via nesse mercado até então, né, e hoje isso vem se sofisticando, é que, como o João bem disse agora há pouco, né, as agências de rating, elas não tinham a capacidade, muitas delas ainda não têm, de dar um rating para esse tipo de operação, porque elas teriam que ver daquele lado esquerdo produtores rurais, vamos lembrar que são pessoas físicas, teriam que ver cooperativas que têm uma série de peculiaridades, no final é um agrupado de produtores rurais, né? A questão dos distribuidores de insumos que operam como bancos, as agroquímicas que têm distribuidores de insumos embaixo deles, enfim. E aí o que acabava acontecendo? Para proteger esses investidores aqui do lado direito, eram necessários diversos mecanismos de mitigação de riscos. Um deles, por exemplo, é o seguro de crédito, né? Então, você coloca uma seguradora de crédito aqui protegendo essa operação, a seguradora é uma seguradora normalmente muito boa, com risco internacional, a operação passa a ter risco da seguradora, e as agências de rating falam, bom, agora essa operação é um AAA, é um AA, porque qualquer problema que tenha, o risco é a seguradora não pagar, né? Obviamente, pessoal, isso traz custos, né? Então, o que a gente tem conversado aqui como é que eu uso outros mecanismos de mitigação de risco. E eu vou falar mais para frente do seguro agrícola, né? Não confundir com o seguro de crédito. O seguro agrícola, ele opera um pouco diferente.
ao invés de eu proteger os investidores diretamente, né, se tiver qualquer inadimplência, eu devolvo ali o capital e garanto a remuneração do investidor, o seguro agrícola ele protege o fluxo de caixa de quem está do lado esquerdo, ou seja, eu evito a inadimplência, eu evito que o fundo fique inadimplência e automaticamente ou eu reduzo ou até excluo a necessidade de uma seguradora de crédito, ou essa seguradora de crédito vai avaliar essa operação com outros olhos, idem para uma agência de rating, etc. Tá? Feito esse preâmbulo geral, né, esse mapa aqui, lado esquerdo, então, é quem está tomando recurso, e lado direito é quem está investindo recurso, como é que eu faço essas duas coisas conversarem? Né? São esses 3 pilares que eu comentei. E aí, entrando rapidamente aqui em alguns desses 3 pilares. Né? Quando a gente fala qualificação e gestão de riscos, quem às vezes já ouviu falar, né, muita gente fala assim, o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Né? E aí tem outro jargão aí do setor que é o agronegócio é como se fosse uma ilha no oceano cercada de riscos. Né? E você vai trazendo essas questões para a mesa, e quem está de fora fala, poxa vida, é uma indústria a céu aberto, ou seja, quer dizer que se não chover, ou se chover demais, ou se der um vento forte, uma chuva de granizo, meu investimento está em risco, né? A gente está falando aqui também de outros riscos de preço, risco, né, de problemas fitossanitários, problemas de outros países parar de comprar os nossos produtos, enfim. E aí, essa falta de clareza, essa incerteza, né, que os investidores têm, faziam que primeiro, esse mercado fosse pouco acessível para os investidores em geral. Por isso que o João comentou ali das normas, né? É muito comum aqui nesse mercado incentivado a gente ter investidores profissionais, né? Investidores que conhecem bem o setor, são estudiosos do setor, mas a gente precisa lembrar que mesmo com todo o dinheiro e toda a boa vontade desses investidores, ainda falta muita coisa, né? Falta muito. Então, o que é preciso fazer aqui? Como é que eu traduzo, né? Se a gente pegar aqui nesse exemplo, soja. Bom, soja é uma commodity, soja em teoria é tudo igual, beleza, mas como é que eu olho soja por região, por exemplo, né? Questão de nível de risco. Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos maiores estados produtores de soja. Por que está a bolinha vermelha? Né? Porque lá tem mais riscos. Quer dizer que se eu montar uma carteira com produtores do Rio Grande do Sul, eu vou tomar pau? Não necessariamente. Né? A questão é entender que lá tem os seus riscos, as suas peculiaridades e destrinchar isso e traduzir isso para o investidor. Né? O investidor podendo calcular o risco-retorno dele de uma maneira mais pragmática faz com que a operação seja boa para os dois lados, seja boa para o tomador de recursos e para o investidor. Né? Eu não vou adentrar no como se faz a mitigação de riscos aqui, ou como se monitora, ou como se precifica esse tipo de risco, mas a boa notícia, né, para quem estiver aí nos ouvindo, para as empresas que têm interesse em adentrar nesse mercado, seja como tomadora de recursos, seja como investidores, é que hoje a gente já tem ferramentas para dar clareza para isso e trazer um conforto para o mercado. Tá? Trazer um conforto, por exemplo, quando o João fala ali, né, do Itaú, como um estruturador de operações, e ele precisa mostrar isso para potenciais investidores. Hoje, por exemplo, o João já consegue levar isso mais traduzido e com uma precificação mais adequada, tá? Que fique bom para todo mundo. Um outro exemplo aqui, né, que eu gostaria de trazer, um exemplo bem hipotético, né, que eu vou dar aqui, mas com uma base real, é a questão do risco de preço, tá? Então, se vocês separarem aqui, a gente tem risco, a gente tem aqui a oscilação, né, volatilidade do preço da commodity, aqui no caso, commodity de soja. Essa commodity ela é precificada, por exemplo, na bolsa lá, né, de Chicago, nos Estados Unidos, a CBOT, e isso reflete no produtor aqui, né? Reflete de forma igual? Não, né? Isso daqui, quando esse preço chega no produtor aqui no Brasil, vai depender da trading que ele está comercializando, da distância que ele está dessa trading, da distância que ele está do porto, da questões logísticas, questões de mercado, oferta e demanda, uma série de coisas. Pois bem, quando a gente fala, o produtor está sujeito a risco de preço, quer dizer então que se o preço despenca, acabou a operação, né? O preço de uma commodity cai, o risco dela é muito mais alto. Não necessariamente, né? A gente tem que combinar
esse preço que a gente está vendo em tela, né, o preço que às vezes o mercado acompanha aí na Bolsa de Chicago, o que efetivamente está sendo pago para o produtor lá na fazenda dele, e com mais uma variável que está do lado direito aqui, por exemplo, que é se esse produtor já vendeu a produção dele ou ainda não, né? Uma coisa é o preço despencar e o produtor já ter vendido a produção dele. Então, não necessariamente aquele produtor vai ter um impacto negativo de queda de preço, né? É possível acompanhar isso? Sim, né? Em algumas operações estruturadas aqui que a gente está falando, né, de CRAS, FIDIC e Agros, é possível chegar num nível de se exigir, por exemplo, o contrato de comercialização, né, desse produtor com uma trading para que ele liquide a conta dele, ou seja, você já faz uma operação com o produtor sabendo que se ele entregar um determinado tanto de produto para trading, ela vai ter recurso suficiente para liquidar essa operação, né? Só para dar um exemplo aqui de que parece complicado, né? Mas hoje já, de novo, a gente tem ferramentas, tem mecanismos para traduzir esses riscos, trazer mitigadores para a estrutura, como, por exemplo, exigir um contrato de trading de um produtor, por exemplo, na hora do desembolso, e trazer conforto para todo mundo, né? Trazer conforto para todos os players aqui, né, da cadeia. Um último item, gente, ainda relacionado aqui aos aspectos de risco, dentre diversos mecanismos de mitigação de riscos que a gente pode colocar dentro de uma estrutura dessas, eu queria dar destaque para os seguros agrícolas, né? Como eu comentei ali atrás, preço ainda é possível, né, a gente contornar bem, a questão cambial, a questão de taxa de juros, né, enfim, você entender exatamente qual que é o perfil de um produtor, de uma fazenda, de uma região e assim por diante. Mas ainda assim, a gente corre o risco do produtor não produzir, né, dele plantar e ter qualquer intempérie ali, ele ter qualquer problema ao longo da safra dele e ele não produzir. O fato dele não produzir é uma catástrofe? Não necessariamente, né? Muitas vezes, quando o produtor tem uma quebra de safra, essa quebra de safra vem acompanhada de uma alta também de preço de commodities, né? Então, muitas vezes, uma coisa compensa um pouco a outra e não necessariamente ter uma quebra de safra, igual às vezes a gente vê no jornal, né? Produtores do Rio Grande do Sul têm 40% da safra afetada. Sim, né, a gente precisa entender que 40% não é para todos os produtores, alguns com certeza estão passando dificuldades, outros nem tanto, alguns compensam no preço, assim por diante. Agora, a questão do seguro agrícola, ela é super relevante, né? Principalmente quando a gente fala de investidores internacionais. Isso não entra na cabeça deles, né? O Brasil não ter seguro agrícola. Por quê? Porque eles estão acostumados com mercados como Europa e Estados Unidos, onde quase que a totalidade das lavouras são seguradas, né? Aqui, menos de 20%, isso que o governo aí já tem feito um grande esforço nos últimos anos, mas ainda assim menos de 20% das nossas principais commodities, o que não é commodity, esse número é muito menor, tá, gente? Ainda tem sido com 85% dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, a gente nunca desenvolveu, de fato, um mercado de seguro agrícola satisfatório. O governo está incentivando isso através de subsídios, né? Ele está tirando um pouco do subsídio do crédito rural e fomentando, né, pagando uma parte do seguro agrícola para os produtores, para que assim se crie uma massa, se crie mais volume ali, mais entrantes, mais histórico de dados, e esse mercado comece a se desenvolver. Então, aqui trouxe alguns números, tá? Só para um exemplo, apesar do mercado ser pouquíssimo desenvolvido no Brasil, em 2021 os produtores receberam mais de 7 bilhões de reais em indenizações, o que já foi o dobro do ano anterior, tá? E para esse ciclo aqui, a probabilidade é que esse número continue crescendo aí a taxas galopantes, né? Então, quando a gente, e fechando aqui o raciocínio, né? Quando a gente fala de captação de recursos, um pouco do que o João trouxe também, né? Você traduzir isso para os investidores, a gente basicamente está falando ali desses riscos que eu acabei de demonstrar, né? Porque, afinal de contas, são riscos inerentes da agricultura, né? Da agropecuária. Obviamente, tem toda a análise adicional que é feita em cima, né? As análises em cima dos devedores, em cima das empresas, tal como qualquer outro tipo de estrutura. Pois bem,
E por fim, né, e não menos importante, a gente ainda tem um outro aspecto que precisa ser avaliado, que é a questão aqui do compliance socioambiental, tá? Isso daqui, por vezes, não está totalmente correlacionado ao risco de crédito, né? Não é todo risco de compliance ambiental que se traduz diretamente ali a um risco de crédito, mas se traduz a um risco de que nenhum investidor, e de novo, principalmente os internacionais, querem investir e financiar uma atividade que corrobore com desmatamento, corrobore com invasão de terras, né, com conflito de terras, etc. A boa notícia aqui é o seguinte, eu trouxe um mapa aqui dos biomas, né, do Brasil. Ali em cima, em verde, por exemplo, que é o bioma da Amazônia, hoje a gente tem na nossa legislação que mais de 50% das áreas das propriedades precisam ser preservadas, né? Então, óbvio, a gente tem ali ainda a questão de desmatamentos ilegais, a gente tem uma série de problemas, mas a legislação brasileira ela é bastante rígida no que tange aí as questões ambientais, e os produtores empresariais, né, aqueles produtores que de fato acessam o mercado de capitais, acessam bancos, negociam com tradings, né, negociam com as revendas de insumos ou fazem parte de cooperativas, a sua grande maioria ele está em compliance ambiental, né, ele cumpre a legislação, porque a penalidade dele não cumprir também sobe para a cadeia, né, uma trading que compra soja de um produtor que desmatou ilegalmente uma fazenda, isso traz problemas e assim por diante, tá? Outros biomas aqui que nós temos, como o bioma do Cerrado, por exemplo, são biomas que hoje a gente não precisa desmatar mais para continuar produzindo, né? A gente tem muitas áreas de pastagem lá, é muito mais uma questão de transformar áreas de pasto em áreas de soja e assim por diante. O resumo aqui, né, que eu gostaria de trazer é a questão da legislação ambiental e da legislação trabalhista brasileira, ela ser bastante moderna, bastante rígida também. A gente dificilmente, né, pelo nosso tamanho, pelo tamanho de produtores, etc., a gente, e pela quantidade de problemas que a gente pega, né, isso é uma situação bastante controlada. A grande dificuldade que a gente tem tá bom, eu estou falando isso, né, o pessoal que está ali no setor produtor pode falar isso. A grande questão aqui é como que eu provo e como que eu demonstro isso para os investidores, né? Então, eu trouxe aqui uma questão que está na moda aí, que é a questão do ISD, né, o fala, né, bom, eu quero que a operação seja verde, eu quero uma operação ISD. Tá bom, a grande diferença de uma operação ISD para o que um produtor normal faz é você fazer um pouco mais do que a legislação exige. Mas vale lembrar aqui que a legislação brasileira, a ambiental, por exemplo, é uma das mais sofisticadas do mundo, e a trabalhista também. Então, basta o produtor cumprir a legislação, que basicamente ele já cumpriu quase com a totalidade dos critérios que um investidor europeu, por exemplo, que é super rigoroso, exige, né, do nosso agronegócio aqui para colocar dinheiro aqui dentro, né? Então, é muito importante essa questão, tá? Obviamente, né, eu trouxe aqui alguns temas, eu vou passar um pouco mais rápido, mas tem temas de greenwashing, né, que são empresas que falam que cumprem a legislação, né, eles cumprem um papel deles e acabam não cumprindo e vendem isso para o mercado. Isso traz um grande barulho. Não vou adentrar nesse tema, mas eu já participei já de palestras, debates especificamente sobre isso. Eu vou resumir minha opinião aqui com uma palavra, tá? Essa questão do greenwashing, para o Brasil, ela se compara a um ato de terrorismo propriamente dito, né? Porque aqui, apesar de não ter gente explodindo bomba, não ter aquele terrorismo tradicional, se a gente falar, né, ou alguma operação, alguma empresa, ela falar que ela é verde, que ela cumpre todo um protocolo socioambiental, e alguém descobre que ela não faz, isso até por outras questões políticas, questões econômicas e tal, a gente vai sofrer sanções, e isso mancha de novo a reputação aí do nosso agronegócio, né? Trouxe aqui alguns exemplos de certificações para soja, por exemplo, enfim, que esse tipo de estrutura pode exigir para garantir para os investidores que a operação é de fato verde, tá? Indo agora para os finalmente, gastando aqui esse meu último minuto, tá, com as conclusões, eu queria só fazer um resumo do que já foi dito, tá, para a gente consolidar bem aqui. Questão da qualificação e das gestões de riscos, né? O que a gente precisa se preocupar é a substituição da incerteza pela correta qualificação de risco para o investidor, ou seja, traduzir isso para ele da melhor forma possível.
trazer essa melhor calibração entre risco e retorno, né? A partir do momento que eu sei qual que é o risco que eu coloco com aquela operação, eu consigo ver o retorno, né? Aqui eu gosto de dizer o seguinte, tem gente que fala, o investidor privado não investe no agronegócio porque é muito arriscado. Não, ele não é muito arriscado, ele é muito incerto, né? É arriscado, por exemplo, investir numa mina de minérios de diamante na África, mas tem gente que investe, investir em petróleo no Oriente Médio, tem gente que investe. Aqui a questão é como é que eu calculo e calibro o meu risco-retorno, né? E, obviamente, reduzir burocracias aí nesse processo, tá? Trazendo mitigação de risco, é possível trazer conforto para o investidor sem trazer burocracias. Com relação à compliance socioambiental, eu já comentei e reforçando, o desafio é você demonstrar e monitorar isso ao longo do tempo, né? Então, uma operação dessas, o João comentou ali, né? O prazo médio de 6, 7 anos. Então, você bate uma fotografia hoje da empresa ou dos tomadores de recursos, ao longo desse prazo isso pode mudar. Então, eu preciso demonstrar que hoje esses tomadores eles estão em compliance com a lei, e, ao longo do tempo, eles vão continuar em compliance com a lei, né? E ter mecanismos aí de punição ou de substituição, por exemplo, de pessoas de uma operação que não cumpram com os critérios do fundo ou do CRA e etc, né? A gente tem uma questão aqui que é quase que de civilidade, né? Uma questão quase que diz respeito a todo mundo, que é melhorar a imagem do Brasil perante os investidores, e aqui sejam os investidores locais ou internacionais, né? É muito distante a realidade que a gente vê no campo do discurso, né, de muita gente que às vezes está aí nos grandes centros urbanos, e ter essa certeza aqui que investindo em tecnologia a gente consegue cumprir esse papel, um belíssimo papel, diga-se de passagem, né, que é a produção sustentável de alimentos e de biocombustíveis, tá? O Otavinho vai comentar um pouco na parte dele, principalmente da questão dos biocombustíveis. E por fim, gente, encerrando aqui minha fala, sendo um pouco redundante, mas deixando claro isso daqui, apesar do mercado de seguros agrícolas ainda estar em desenvolvimento no Brasil, não quer dizer que a gente já não possa começar a fazer operações agora, né? O João mostrou ali os números, por exemplo, das operações de agro junto ao mercado de capitais, elas vêm numa crescente, né? A gente tem também um mercado gigantesco, um mercado inexplorado enorme, né, dentro desse setor para trazer investidores de todos os tipos e todos os perfis, e não é porque o mercado de seguro agrícola ainda está desenvolvido que é preciso esperar isso se desenvolver, né? O que eu costumo dizer é que isso vai melhorar ao longo dos anos, né? Mas a gente já consegue, né, ter um oceano azul aí de operações e de mecanismos que a gente pode usar para esse tipo de operações. Mas, de fato, o desenvolvimento do seguro agrícola no Brasil e buscar outros mecanismos, né, de mitigação de riscos é o ponto-chave aqui, né, para trazer os investidores para esse mercado. Então, eu encerro aqui minha parte com esses, né, detalhando esses 3 pilares que, na minha visão, é o que precisa ser respondido para trazer investimentos para o setor. E passo aí minha palavra de novo para o Marcos Grigoletto, e agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito legal, muito bom mesmo, Luiz, sensacional. Obrigado aí por você contribuir com essas informações aí em nosso painel. A gente temos grandes desafios, né, um oceano a ser explorado, e somos muito gratos aí pela sua contribuição. Bem, eu chamo agora o Otavinho Lage, né, para contribuir aí e fechar o nosso painel, e na sequência depois a gente vai abrir para um bate-papo. Otavinho, prazer estar aqui contigo, passo a palavra para você. Bom, vocês estão vendo aí a minha apresentação ou não? Dani, acho que não entrou, não. Está dando para ver aí já, não? Dani, não deu aqui, ó. Está dando para ver. Está dando para ver aí? Ainda não entrou, Otavinho. Não? Aí. Share. Aí. Share. Deu? Ok? Sim, ok.
Ok. Bom, boa tarde a todos, né? Quero aqui agradecer esse convite do AgroAnefac para a gente falar um pouco da nossa experiência. Agradeço aí as experiências passadas aí, os números passados pelo João Henrique, pelo Luiz Lapo. Agradeço aí o Roberto Rodrigues, o Brigoleto, por essa coordenação. E para Jas Machado é uma alegria muito grande a gente estar participando de um evento como esse, aonde tentaremos aí agregar alguma informação da nossa experiência. E eu fico muito feliz de estar com vocês aí. Nós temos 20 minutos, não é isso? Bom, vou falar um pouco da empresa. Primeira safra nossa, né, foi em 1983, nós nascemos pelas mãos do Proálcool, né, o programa federal de incentivo à produção de etanol, em vista da crise do petróleo, e de lá para cá já estamos aí, já com mais de, chegando aí a 40 safras, ano que vem, vamos estar com 40 safras realizadas. Nós tivemos aí na safra 21/22 um faturamento de 1,7 bilhões, nossa capacidade de moagem até então de 5,3 milhões de toneladas de cana, e a nossa característica maior, além de estar situada aqui no Cerrado Goiano, né, onde temos um clima diverso, a período seco muito prolongado, focamos aqui num produto diferenciado, que é o açúcar orgânico, e temos aí procurado diversificar a nossa produção, fazendo também açúcar em pacotes, né, para o mercado interno. Temos aí, investimos também na produção de energia elétrica. Enfim, nós procuramos diversificar para agregar valor ao nosso produto, e o açúcar orgânico agrega valor, porque estamos longe dos postos, né, para exportação, então, agregando mais valor, a gente consegue aí ser mais competitivo, mesmo pagando um frete elevado hoje em dia, né? A nossa área total de cana, em torno de 67 mil hectares, nós estamos gerando nas duas unidades aqui de Goianésia 3.640 empregos diretos, foi o que realizamos na safra 21/22. Nós fizemos, o ano passado, a abertura do nosso capital, no novo mercado, né? E o que nos colocou a abrir o capital foi realmente termos há muitos anos nos preparado para isso, né? Sempre procurando fazer uma boa gestão, procurando ter produtos diferenciados com alto valor agregado, né? Procuramos sempre ter uma produtividade agrícola elevada, uma eficiência agroindustrial, e essa prática que hoje a gente fala tanto na ESG, nós sempre praticamos aqui, tivemos sempre um respeito muito grande à questão ambiental, à questão da governança e à questão social. Eu até vou relatar para vocês que eu acabei entrando na política até pelo lado social que a empresa sempre praticou. Eu acabei sendo prefeito aqui da cidade por 2 mandatos, fiquei fora da empresa de 2001 a 2008. E exatamente por esse lado social que a empresa sempre praticou, e a população entendeu que nós agregaríamos valor aqui na prefeitura. Nós também somos parte aí da certificação da GPTW, né? Já tem alguns anos que nós temos aí essa certificação. Nós estamos aqui em Goiás, né, no interior aqui de Goiás, ao norte de Goiânia, e temos 2 unidades, a unidade Jas Machado, a unidade Otávio Lage, e o total, como eu já disse, 5,3 milhões de toneladas de cana, produção de 240 milhões de litros de etanol, e 316 mil toneladas de cana, de açúcar, aliás, e 2,7 mil toneladas de levedura, uma produtividade média das 2 unidades de 93,4 toneladas por hectare. São os nossos números aí das 2 unidades. Um breve histórico, né? Foi fundada a empresa pelo nosso pai, juntamente com vários produtores rurais, pelo chamamento do Proálcool, somente para fabricação de álcool, de etanol, em 1980. Depois, né, fizemos a primeira safra em 83, em 93 fizemos aqui, já diversificando
inauguramos aí na época a gente tinha que comprar cota para produzir açúcar, vocês imaginam como é que era, a gente tinha que adquirir uma cota para o governo deixar a gente produzir açúcar. E em 93 nós conseguimos aí comprar uma usina desativada, tínhamos comprado a cota e começamos a produzir açúcar para diversificar. Em 2003, nós já estávamos produzindo, né, a cana orgânica, que demora 4 anos, né? Então nós já tínhamos começado lá atrás esse projeto, e a primeira safra foi em 2003, nessa diversificação que a gente procurava dar. Tinha um sócio nosso, o segundo, que era entusiasta, né, ele era o diretor comercial, e assim a gente conseguiu aí se inserir nesse mercado muito pequeno na época ainda, né? E nesse ano também inauguramos uma fábrica de saneantes e fizemos uma expansão da nossa cogeração, que era na faixa de 10 megawatts, nós fomos para 30 megawatts. Nós já fazíamos a cogeração visando a eletrificação da nossa irrigação da cana. Em vez de comprarmos energia elétrica da concessionária ou usar óleo diesel, a gente sempre procurou focar aí na eletricidade. Em 2009, nós tivemos aí o início da produção da nossa fábrica de levedura, também para diversificar. Em 2011, inauguramos a nova unidade, né? Começamos só com etanol, de 1,4 milhões de toneladas. Depois, nós fizemos uma parceria aqui com a empresa francesa de capital aberto para poder aumentar a nossa cogeração de energia, e a Obioma adquiriu toda a nossa planta e ficamos sócios com 35%, 30% dessa participação da Obioma Codora, e fizemos a primeira emissão pública de CRA, nós vamos mostrar. Em 2017, nós construímos uma fábrica de açúcar na unidade do Otávio Lage, e tivemos o primeiro acesso aí pela nossa boa governança de uma linha do AFC. E assim a gente começou a estender mais os nossos prazos de financiamento com juros menores. Em 2021, como eu já disse, fizemos o nosso IPO em fevereiro, e nesse período todo, desde da nossa primeira safra, nós tivemos um crescimento em médio anual de 9,4%. Um crescimento robusto para o nosso setor. E agora, com a aquisição da nova unidade, a gente vai aumentar, agregar aí mais 2 milhões de toneladas aí no nosso portfólio. E isso realmente vai atender aquilo que nós prometemos no nosso IPO, que foi aumentar 1 milhão de toneladas aqui nas 2 plantas existentes e adquirir uma terceira planta, né, com uma capacidade de 2 milhões de toneladas. E assim nós estamos aí nesse processo já de closing da Santa Vitória, que deve acontecer agora no mês que vem. Isso só fechar as transações pendentes aí, né, as condições precedentes que estão realmente no nosso contrato. E mês que vem isso provavelmente conclui. É uma planta muito bem montada, ela foi construída pela Dow Química, então com todos os conceitos aí de indústria química, ali era para ser uma indústria produtora de plástico reciclável, né? E acabou que virou só produção de etanol, porque a rota do plástico ela também pode ser conseguida pela produção do etanol. Através do eteno, você consegue fazer tudo que você faz quase do petróleo, e essa era a ideia da Dow. Mas o preço do petróleo, de repente, de $100 baixou para 40, e aí ela ficou inviável. Então, acabou vendendo. O grupo que comprou um fundo acabou passando para nós 2 anos depois, o Grupo Geribá, que fez um belo trabalho lá. Nossa governança, como eu disse, nós sempre procuramos ter a ESG na veia. Esse respeito ao meio ambiente, para nós, sempre foi fundamental, porque nós tiramos o nosso ganha-pão do solo, da natureza, né? Então, se nós não o respeitarmos, realmente nós podemos ter futuramente problemas, né? Então, a gente sempre procurou aí ter uma boa proteção das nossas nascentes, fizemos um programa de recuperação aí das áreas degradadas, reflorestando com
árvores aqui do local, né? Mais de 5 milhões de árvores foram plantadas. Nós temos aqui comissão interna de meio ambiente, né, que faz toda uma educação ambiental interna e externa. Nós temos uma área de reserva que agora foi do IPO, ela saiu fora, ela está numa empresa que foi criada, a Agrojales, e essa área de reserva exatamente é onde nós plantamos cana. Nós temos toda essa área de preservação, 17 mil hectares, fora daqui, é uma área totalmente fechada para dar a contrapartida aí, da preservação ambiental. Nós também sempre procuramos e demos muito apoio aos nosso maior patrimônio, que são as pessoas, né? Então, a gente sempre focou muito nas pessoas, porque sem elas nós não conseguimos fazer muita coisa, né? Nós temos equipamentos, temos máquinas que são operadas por pessoas, a indústria é operada por pessoas, então nós sempre procuramos ter um foco muito grande no nosso maior patrimônio, que são os colaboradores. E isso sempre fez uma diferença muito grande. Nós temos aqui funcionários aí com 20, 30, até 40 anos aí de empresa, mostrando que a empresa sempre foi uma empresa que tem um vínculo muito forte com o ser humano. Então, temos aí vários programas, aí, além de PPR, que nós aplicamos desde que a legislação foi criada. Nós fazemos aí toda essa parte de plano de saúde, temos escola para os filhos de colaboradores, plano odontológico, enfim, nós temos associação aí que cuida e dá aí uma escola de qualidade e um clube de qualidade com práticas esportivas para os filhos de funcionários e a comunidade da maneira geral. Então, são vários pontos aí que nós sempre focamos aí com muito amor e carinho da nossa turma, da nossa gente. Essa escola, Luiz César, foi criada já tem minhas filhas que hoje já se formaram, estudar nessa escola junto com, antigamente, tinha um cortador de cana. Então, lá todos eram iguais, né? Não tinha diferenciação, filha de diretor, filha de cortador de cana. Então, foi uma escola que tem nos dado até hoje muitas alegrias. Hoje nós somos 450 alunos, vai do maternal até o 9º ano, e a gente tem ali muitas crianças que estudaram ali, que já formaram, já estão trabalhando, inclusive, na empresa. Então, é muito bacana. Essa educação sempre foi um viés muito forte do meu pai, da nossa família. Nós fazemos aí, quando o nosso pai faleceu, um concurso de redação, onde a gente dá uma bolsa de R$30 mil todos os anos. Isso vem aumentando, né, ao longo dos anos, para aquele aluno do 9º ano de todas as escolas públicas e particulares do nosso município. Esse concurso de redação premia uma bolsa de R$30 mil para o vencedor. E tem outros, até o 10º lugar tem prêmio. Então, é muito bacana a participação do jovem, e isso movimenta a cidade aqui, esse prêmio aí de redação em homenagem que nós fizemos ao nosso pai quando ele veio a falecer. Bom, entrando mais especificamente, né, no assunto, nós fizemos aí, como eu disse, né, o IPO no ano passado. Nós vendemos, aumentamos o nosso capital, free float 32%, e ficamos aí com 67% com o grupo de controle, que são as famílias que, desde o início, estão conosco, aqui são sócios, né, onde a gente tinha quase 51%, e o outro sócio, como a Gissara, Grupo Moraes Ferrari, o pessoal da Braolhos, né? Então, são Canjo, de Brail, são sócios que estão conosco desde o início, famílias, e nós fomos ao mercado e fizemos essa abertura de capital para que a gente pudesse crescer. Esse foi o objetivo, e assim a gente tem procurado aí fazer o que nós nos comprometemos no IPO. Tivemos aí uma entrada de recursos razoável que nos permitiu fazer esses investimentos que estamos fazendo aí de aumento da nossa produção, da nossa moagem, e comprando uma terceira unidade, como eu já disse. Nós procuramos sempre ter uma governança
muito forte aqui na empresa, porque nós sempre tivemos sócios, né? Então, a nossa governança com a abertura do capital, ela ficou mais fortalecida. Nós abrimos mão da presidência do conselho, ficamos na presidência executiva e passamos aí, contratamos e tivemos a alegria de ter aí o Oscar Bernardes como nosso presidente do conselho, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né, no mercado, e tem nos ajudado muito, juntamente com o Alexandre Mendonça de Barros, também conselheiro dependente, e o Plínio Nastari, que é nosso conselheiro representando a nossa família. E além dessas três pessoas externas à empresa, nós temos 4 sócios que participam, né? Que é o Clóvis, a minha irmã, Silvia, o Gibrail também, que é sócio, e eu também participo do conselho. E a nossa diretoria executiva, eu estou como CEO, o Rodrigo é o nosso financeiro, meu sobrinho, o Henrique é o diretor comercial, irmão do Rodrigo, e temos aí o Joel, que veio do grupo aí, João Lira, Unialco, tem uma larga experiência, nasceu em usina, adora a usina, está sempre participando aí de todas as nossas atividades importantes de operações, né? Tanto a parte agrícola quanto industrial. Então, é um foco muito bom, a experiência que o Joel trouxe agregou muito aqui na nossa empresa. Bom, nós fizemos esse gráfico aqui, tem mais um que mostra como é que a boa prática traz realmente condições melhores de captação de recursos a juros mais competitivos. E isso tem nos permitido crescer. Nós fizemos em 2014 um CRI, nós tínhamos naquela época um rating BR, né, A. De lá para cá, nós conseguimos aumentar o nosso rating e fizemos outros CRAs, né, da S&P a mais, e chegamos aí nessa última, deixa eu mudar aqui, nessa última em A+, da Standard & Poor's. Nós fizemos aí um CRA antes do IPO. E depois do IPO, nós tivemos aí um acréscimo, né, nosso rating, AA, e fizemos uma debênture incentivada, 450 milhões, que foi feito em dezembro do ano passado, e isso tem nos permitido, com isso, aumentar o nosso prazo, né, de captação e com o aumento, melhoria do nosso rating, né, quer dizer, o AAA da S&P, e depois do IPO nós conseguimos, com isso, fazer com que todas as práticas, né, de auditoria, implantação da SAP, toda a área de RI já foi instalada lá atrás, em 2018, 2019, conselho independente, né, gestão de risco, né, nós sempre procuramos fazer uma boa gestão de risco. Isso tem nos permitido fazer captações de longo prazo e de taxas menores, né? Só que um resumo, né, rápido aí do que nós conseguimos aí com a IPO, a oferta 690 milhões, sendo 80% primária e 20% secundária, o preço por ação 8,30 na época, né? O total de ação emitidas, né? E 83 milhões, sendo o total nosso de 294 milhões, e nessa implantação, exatamente para fazer ampliação de 1 milhão de toneladas aqui nas duas plantas, né, Brownfield, e mais 2 milhões de toneladas no M&A, na aquisição que já foi realizada, né, e assim nós vamos chegar aí de 5,3 para 8,3 milhões de toneladas. E esse aqui tem um quadro que a gente vai disponibilizar aí do que foi, quem foram os nossos investidores, né? E quanto que foi de pessoas físicas, clube de investimentos, enfim. É uma tabela extensa, acho que a gente pode deixar isso aí depois, e quem quiser tomar conhecimento, temos também na nossa página de RI. Isso aqui eu pedi para colocar, exatamente mostrando o que
o fato de nós termos uma prática boa de governança, de termos feito uma abertura de capital, de termos feito aí todo um trabalho, um dever de casa, a gente conseguiu melhorar em prazo das nossas captações e também em taxa, né? Quer dizer, o primeiro CRA nosso foi em 2014, 92 milhões, depois nós fizemos em 2015, 67 milhões, prazo de 4 anos, em 2016, 135 milhões, também prazo de 4 anos, a taxa de CDI mais 3, foi para CDI mais 2, em 2017, né, nós conseguimos 133 milhões, a taxa já baixou um pouco mais. Em 2020, nós fizemos aí para 6 anos, e 2022, na verdade, foi captado no final de 2021, né, em dezembro, o dinheiro acho que entrou em janeiro de 2022. Nós fizemos praticamente 450 milhões, prazo uma parte com 7 anos, outra com 10 anos. Aí já tínhamos o AAA, né, o rating, e assim a gente conseguiu um prazo maior, um juro bem mais, tudo foi swapado, né, swapamos para CDI, eu acho que ficou numa condição muito boa, CDI mais 0,5, CDI mais 0,4, se não me engano. Então, foram essas uma amostra, né, do que a gente conseguiu fazendo a abertura. Nós fomos para o mercado de capitais, né? Hoje, 52% do nosso endividamento ele está em mercado de capitais. Nós ainda temos a FC e outras captações que nós temos aí, 28%. E a gente mostra que saímos de 95%, quando nós começamos a ir para o mercado de capitais, para 52% já de captação de mercado de capitais. Quer dizer, eram 5%, fomos para 52%. Né? Então, foi um acréscimo grande e condições favoráveis, né? E a empresa, com isso, teve condições de dar aquela tranquilidade, de fazer os investimentos que precisavam ser feitos na hora certa, e também uma boa safra, né? Como vantagens do IPO, a gente trouxe aqui algumas características, né? Uma capacidade de crescimento acelerado, né? Boas práticas de governança, isso ajuda muito na nossa perpetuação do negócio, né? Maior visibilidade do negócio, liquidez para os sócios, né? Que a gente começou a preocupar com as novas gerações, como é que seria a sociedade aqui com os sócios mais novos, né? Isso agora deu uma tranquilidade. Quem quer sair, vai na bolsa, vende a sua participação, e isso fica mais tranquilo, transparente, né? Não tem aquele negócio, vendeu barato, vendeu caro, né? Questão de avaliação da companhia, né? Ficou bem claro para todos os sócios, né? Um valor está na bolsa, né? Público. Também com isso conseguimos aí acesso a novos mercados e linha de crédito, né, como eu já disse, né, e também atração de mão de obra mais qualificada ainda, né, foi uma coisa que nós sempre procuramos ter aqui. Como lições aprendidas, né, a gente correndo um pouco o tempo, a gente viu que era sempre muito importante a gente estar preparado para essas janelas que se abrem, né? E a gente sabe que as janelas, às vezes, são curtas, né? O tempo é pequeno, então a gente tem que estar pronto para a abertura de capital. Isso nós procuramos fazer, e quando deu oportunidade, nós conseguimos aí fazer essa abertura de capital. O uso de recursos da oferta primária, né? Isso foi muito cobrado, né? Tem sido cobrado pelo mercado, né? Então, tivemos um plano, estamos seguindo esse plano rigorosamente, aquilo que foi prometido, para que a gente possa entregar isso aos investidores, né? Nós também, uma lição aprendida, identificar as necessidades de mudança na companhia para acessar o mercado. Então, a gente tem que se adaptar àquilo que é melhor para a empresa, né? Então, isso nós procuramos fazer com muita consultoria, né? Com gente boa, né? Isso são as pessoas que fazem, né? Avaliar se a gestão e acionistas controladores estão confortáveis com a obrigatoriedade de divulgar determinadas informações estratégicas. Isso aí é uma coisa que, como nós sempre fomos muito transparentes com os nossos credores, com os nossos acionistas,
para nós não foi um problema, mas a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Tem gente que começa a ficar preocupado porque vai ter que ser muito transparente, né? E a gestão tem que ser muito profissionalizada, né? Então, é isso aí, para nós foi tranquilo, a gente sempre agiu dessa maneira, né? E fizemos sempre investimento em governança, e principalmente na questão da transparência, como eu já disse, né? Isso é importante demais, né? A gente ser transparente, praticar essa transparência e realmente ter história, né, ao longo do tempo, né, que mostra isso, né? E a gente sempre procurou fazer isso. Nós tivemos já a contratação, bem antes de fazer a PO, né, de uma equipe de RI, uma diretoria bem profissionalizada, né? O Rodrigo é um profissional excepcional, a gente está com ele aí desde 2011, né? E ele tem praticado aí nesse mercado com muita atenção, com muita competência aí, fazendo boas conquistas aí para nossa empresa, né? E essa questão de avaliar o time, né? E a hora de fazer e realizar o IPO. Isso é muito importante, né? E fazer essa comunicação também para os nossos colaboradores, enfim, para que a empresa possa se preparar ao longo aí da sua história para poder ir acontecer e fazer bem feito aí o IPO. Nós também tivemos aí alguns outros pontos, né, que são importantes a gente citar, de lições aprendidas, né? Todas as nossas pessoas foram bastante treinadas, né, para que a gente pudesse atender todas as exigências, né, do mercado, da CVM, né, a regulamentação. Então, a gente teve que fazer um dever de casa, fazer um treinamento adequado dos nossos colaboradores, dos nossos sócios também, né, importante, os nossos sócios toparam fazer isso e atender toda essa legislação, regulamentação, que não é fácil. A gente teve que contratar boas consultorias aí na área jurídica, na área da CVM, enfim, o nosso conselho de administração foi remodelado, né, também com esse foco, né, que queríamos fazer a abertura do capital, e essa experiência de pessoas competentes que trouxeram para o nosso conselho foi fundamental, né? Avaliar a estratégia de RI após a IPO, né? Nós temos muitas dúvidas, né, que aparecem dos sócios, né? E eles são realmente questionam muito, isso é bom, nós gostamos quando há questionamento, que a gente pode explicar, que a gente pode dar a eles todas as informações, o que a gente pensa, o que a gente acha, e isso tem sido muito positivo. Nós temos procurado ter essa interação muito boa com o mercado, né? Nós também procuramos aí, contratamos inclusive consultoria para entender o perfil da base acionária após o IPO, né? Diferentemente do passado, né? Que a gente tinha aqui os sócios, né? E nós nos conhecíamos todos, né? E isso tem nos trazido muitos contatos, né? Pessoas físicas, às vezes pessoas jurídicas, né? Tem nos agregado muito com ideias, com perguntas, e as pessoas físicas têm um papel relevante, né, nesses anos todos, nos últimos anos. Nós também fazemos essa avaliação de consultorias, né, da necessidade de consultorias, que a gente sempre trabalhou muito com consultorias. A empresa sempre procurou ter bons profissionais internamente e externamente para que nós todos pudéssemos crescer com a experiência dos consultores que agregavam muito ao nosso negócio, né? E uma outra questão que foi interessante, que nós com a Covid atrapalhou um pouco, né? Nós vimos com muita importância a visita das pessoas antes do processo de IPO, no roadshow, para que conheça o local, o empreendimento, conheça o corpo técnico, né? Conheça a direção da empresa. Nós achamos isso de muita importância para o nosso caso. Nós tivemos um problema do Covid, né? Que eu mesmo, quando fomos fazer o IPO, eu estava saindo do hospital, fiquei 21 dias hospitalizado com Covid,
e dei a sorte de sair no dia do bater o martelo. Então, foi muito bacana, fiquei muito emocionado, né? Mas não pudemos fazer todas as visitas, né, que a gente gostaria com os investidores que aqui queriam investir, viesse por causa exatamente do momento do Covid, né? Então, essas são as nossas impressões, as nossas, vamos dizer, aquela experiência que nós passamos, que a gente queria compartilhar de uma maneira simples aí, e espero que possa ter somado, agregado aí com essa experiência para as pessoas que eventualmente estejam assistindo aí essa apresentação. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Excelente. Muito bom, Tavinho. Fantástico, muito bom, fantástico essa jornada de governança que você acabou de passar para a gente, né? E ela não acontece da noite para o dia, né? Isso é um trabalho de um longo período, né? E de muita persistência, resiliência. Vocês estão de parabéns aí, você e todo o grupo. E obrigado, muito obrigado novamente por ter compartilhado conosco. Bom, eu vou chamar o Roberto aqui para coordenar o nosso bate-papo e as perguntas aos nossos convidados. Roberto, passo para você. Legal, obrigado, Marcos. Na verdade, eu queria direcionar uma pergunta tanto para o João quanto para o Luiz Lapo, acho que, né, pela atuação das organizações que eles representam muito bem, que, né, voltado exclusivamente na questão do crédito no agronegócio. O último Plano Safra foi anunciado aí na ordem de 350 bilhões, que tem aí a destinação subsidiar a aquisição de insumos e outros investimentos necessários à produção do agro, mas eu gostaria de entender a visão de vocês sobre a suficiência desse valor ou não, e o espaço que há para mercado de capitais, fundos, investidores, investimentos, e até pegando o gancho de uma empresa tão organizada quanto a Jales Machado, aí, sabendo disso, o quão interessante é esse mercado e que espaço há para novos investimentos, para fomentos de negócio dentro do agronegócio, para além da questão do Plano Safra, dos investimentos injetados através do governo, subsidiados. Então, eu queria saber a visão de você e do João, e depois do Luiz, por gentileza. Aí. Acho que eu posso puxar aqui, depois o Lapo me complementa. Do meu ponto de vista aqui, pessoal, assim, eu acho que eu já bato nessa tecla há anos, tá? Eu me lembro de ir em cooperativas a questão de 7, 8 anos atrás, para falar de que aos poucos ia minguar de fato aqui o volume de recursos governamentais canalizados para todos os setores. É uma questão fiscal aqui. Infelizmente, a gente vê essa parede, tem esse desafio, e eu acho que o próprio governo, de certa maneira, tem incentivado e buscado alternativas para justamente fomentar o mercado de capitais, né? A gente vê, por exemplo, o BNDES tentando, ainda de maneira um pouco tímida, mas buscando aqui, por exemplo, alternativas de dar fiança para estruturas de mercado de capitais, de colocar menos o caixa, mas ainda assim ser presente e potencializar o uso do dinheiro público, né? Então, acho que assim é uma sinalização indireta que eu vejo particularmente aqui do governo, e eu acho que o mercado de capitais sim está bastante disponível para absorver grande parte aqui dessa necessidade. O que a gente precisa, de novo, né, olhando ali um pouco do que eu falei na minha apresentação, é ter a organização de janela, ter toda a educação do investidor e até às vezes da própria companhia, né, de poder passar a informação da maneira correta para que o investidor consiga digerir e entender aquele seu risco de crédito e possa precificar da maneira mais assertiva possível. Uma coisa que eu gosto de dizer bastante, né, o investidor, quando ele toma uma decisão, ele é frio, ele está olhando aquela transação por aquela transação, é diferente de, por exemplo, um banco que tem todo um relacionamento, que tem o que a gente chama de cross-sell, que tem outras coisas. O investidor está olhando aquela transação naquele momento, vis-à-vis as outras alternativas de financiamento que ele tem. Por isso que é tão importante você estar na janela certa, no momento certo, preparado da maneira certa e com bons assessores aqui para justamente te enxergar o melhor momento. Mas, Roberto, resumindo, eu acho que o mercado de capitais está aí para isso, eu já via isso há muito tempo, eu acho que só vai se intensificar essa necessidade, essa migração
para o mercado de capitais, sim, tá? E, inclusive, até, desculpa um parênteses aqui, a gente tem feito aqui, a gente sente muito mais aqui uma necessidade do investidor entender o agronegócio do que necessariamente qualquer outra coisa. Então, a gente até tem feito vários eventos aqui, pontuais de subsetores do agro, a gente já fez um de açúcar e etanol, fizemos um recente de cooperativas, estamos fazendo alguns focados exclusivamente para investidores, para conseguir digerir a análise que a gente faz, que a gente tem um histórico enorme aqui dentro, para o investidor poder ter essa sensibilidade e conseguir desmistificar muito do que se imagina, né? A gente fala de, por exemplo, cooperativa, todo mundo pensa aquela cooperativa paternalista da década de 70. A gente fala em açúcar e álcool, eu tenho um cliente que ele gosta de brincar, né? Fala assim, é a diferença entre o usineiro e o produtor de açúcar e álcool, né? Tem muito aquele viés negativo, né? Assim, quando fala usineiro, não, cara, hoje a gente vê usinas Bajales, hoje é uma máquina, assim, você entra nas salas de operação dessas usinas, é um negócio de outro planeta, assim, é muito legal e a gente precisa de fato ir desmistificando e aumentando esse bolso para o agronegócio. Desculpa o parênteses longo aqui, lá, pô. É isso aí, João. Obrigado. Eu comentei lá na minha fala, né, que o recurso já era insuficiente, né, e vai se tornar cada vez mais. Quando a gente vê uma expansão, né, foi 36% a mais, Roberto, o volume de crédito rural subsidiado liberado para esse ano em relação ao ano passado, né? Mas se a gente colocar que as áreas do Brasil estão em expansão e o custo dos insumos subiu, né, principalmente por questão aí né, desses conflitos Rússia e Ucrânia, etc., por si só esses recursos já não são suficientes para atender toda a demanda. Ou seja, eu mostrei lá atrás que a gente tem um gap, né, de 350 bilhões de reais, que é a oportunidade que o João está trazendo aqui, né, de trazer recursos do mercado de capitais, e esse ano em particular, esse gap ficou maior, né, apesar do governo ter direcionado aí mais recursos para o crédito rural. Complementando uma questão que o João falou, o governo vem sim trabalhando, né, em medidas para viabilizar com que o dinheiro de investidores privados, principalmente estrangeiros, flua para esse mercado, flua para financiar o setor, né? As fianças do BNDES são um bom exemplo, né? Mas se a gente pegar de uma maneira mais ampla toda a nova lei do agro, né, e a nova lei da CPR, e a gente torcer todas essas novas legislações aí que vem mudando nos últimos 2 anos para cá, a tradução daquilo ali é muito simples. É como que eu crio um ambiente institucional para que investidores, principalmente estrangeiros, porque mesmo no Brasil, se todas as pessoas físicas aqui resolverem começar a gostar do agro, que é o que o João falou, né? Tem um trabalho educativo, tem um trabalho ainda de formiguinha que está sendo feito, ainda assim os recursos são insuficientes. Então, Roberto, o cenário está aí, né? O ambiente institucional está sendo criado, é o que eu costumo chamar de novo modelo, né? Uma nova matriz de financiamento do agronegócio brasileiro, que é cada vez mais, não é o banco público, não é o crédito rural subsidiado acabar, não é isso. É que cada vez mais ele vai se tornar menos relevante, né? Ele pode até aumentar a taxa de 30% ao ano, mas ele não vai alcançar ou fechar esse gap que a gente já tem hoje aí de mais de 350, 400 bilhões, tá? Então, a oportunidade é o que não falta, Roberto. E um último gancho aqui em cima do que o João falou, esse trabalho, né, de traduzir esses riscos e tornar esse mercado mais palatável para o investidor é exatamente o que a Fintech aqui, Thrive, faz. Tá? A gente trabalha exatamente conectando o mercado de capitais à cadeia do agronegócio. Excelente. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, João, aí, pelos esclarecimentos. E o Marcos, aí eu devolvo a palavra, Marcos, para você. Ok, obrigado, Alberto. Acho que tem uma pergunta aqui para o Tavinho. Tavinho, tem uma pergunta do pessoal aqui. Por que você disse, né, ou diz que a irrigação é de fato uma vantagem competitiva para a Jales? O que faz outras empresas não investirem em projetos como este? Tá no mudo, Tavinho. Desculpa, eu estava no mudo. Eu até evitei alguns pontos aí que eu pensei que às vezes poderia a gente falar melhor aqui, mas para nós sempre foi muito importante a irrigação. A irrigação, ela dá a diferença entre você ter uma boa safra ou uma safra razoável, dependendo do ano. Nós estamos numa região que é bem definida a seca.
de abril até setembro, chove muito pouco, quase nada. Então, para que a cana tenha produtividade, é importante que ela seja irrigada. E desde o início nós investimos muito nesse processo de irrigação, primeiro usando a vinhaça, depois a água de lavagem de cana, quando se lavava cana, depois a captação em represas que construímos, tudo dentro das normas aí, né, com o meio ambiente, enfim, nós sempre procuramos fazer com que a nossa produtividade, que hoje é exemplar, quase 100 toneladas por hectare, uma das unidades até ano passado, nós por 2, 3 anos seguidos tivemos aí 100 toneladas por hectare, e isso nos permite aí a reduzir custos, mesmo com o custo da irrigação, que não é barato, né? Mas a gente precisa da irrigação para que a cana produza bem, exatamente pela seca que temos. Então, nós já estávamos preparados para todas esses meses aí de falta de chuva, o que não acontece, por exemplo, em São Paulo, Paraná, que às vezes chove muito. Mas aqui nós não temos geada, né? E temos que controlar a chuva. Temos calor e temos muita insolação. Então, a cana gosta de sol. Eu falo sempre que nós somos fabricantes de energia solar, porque o sol que faz a fotossíntese na cana, com a água que você coloca no pé dela, gera energia sólida, que é o açúcar, energia líquida, que é o etanol, e energia gasosa, que é o vapor da queima do bagaço, renovável todo ano, para produzir energia elétrica, que nós exportamos em 2/3 daquilo que a gente produz. Então, isso é realmente um diferencial da nossa região. Nós já nos preparamos para isso desde o início, e nessas épocas aí que nós estamos vendo de instabilidade aí do meio ambiente, de chuva, de sol, tem prejudicado muitas usinas com quebra de safra em torno de 15%, 20% no ano. Você imagina a gente falar, não temos 20% da nossa cana esse ano que vem. É muito pesado isso, né? Apesar da área continuar mesmo, você tem que trabalhar toda a área e produzir e recolher menos de 20% da cana, já aconteceu, e isso a gente tem procurado evitar aqui. Excelente. Obrigado, Tavinho. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao nosso final. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, né? E eu queria uma mensagem final de cada um, começando pelo João Henrique. Acho que, pessoal, acho que o mais legal aqui é, de fato, temos muito trabalho pela frente, mas acho que estamos no caminho certo. Acho que é isso. Luiz. Concordo com o João, é uma jornada que a gente está começando, e o Otavinho aqui mostrou que é um setor diferenciado, né, profissional, que a gente precisa mais exemplos aí como o da Jalles, ou conseguir traduzir as empresas, né, o que as empresas vêm fazendo, o setor vem fazendo, de uma forma clara para os investidores. Tavinho. Bom, eu agradeço aí o convite mais uma vez, a participação, e parabenizo aí os palestrantes, né? Muito boa as duas palestras aí, tanto do João Henrique quanto do Luiz, e a questão aí de seguro, né? Nós temos um caminho longo a perseguir aí, né? No seguro agrícola, né, Luiz? Mas é o futuro mesmo, é o caminho certo, e profissionalização, uso de tecnologia. Nós temos aí muita coisa a ser feita no nosso setor mesmo. A gente vê tanto potencial, aproveitamento do biogás da vinhaça, aproveitamento aí do gás carbônico que a gente joga fora na fermentação. Então, nós temos muitas coisas que podemos fazer, agregar valor ao nosso produto, e com isso a gente conseguir aí atender a necessidade de mais gente no Brasil e no mundo. Obrigado, Tavinho. Para concluir, Roberto, nosso diretor de agronegócios da NEFAC. Bom, muito obrigado aos palestrantes, ao João, Luiz, Otavinho, parabéns pelas atuações, obrigado, Marcos, aí, a NEFAC, e a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela participação e engrandecer o nosso evento aí. Muito obrigado. Excelente, Roberto. Bom, agradeço também aqui a participação de todas e todos aqui, nossos convidados, né? E deixo aqui o convite para você que ainda não se inscreveu no principal evento de techs do país. A partir do dia 21 de julho, né, nós teremos o tradicional Congresso Tributário da NEFAC com a KPMG. Esse é um evento de 3 dias, né, com imersão e diversos conteúdos técnicos e várias vantagens, né, e benefícios incríveis para os congressistas. O evento é gratuito, somente para os inscritos, né, e se você ainda
não garantiu sua vaga, ainda dá tempo. Acesse aí a anefac.org.br e faça a sua inscrição. Além de muito conteúdo, né, networking, a gente vai sortear um presente especial aí aos nossos congressistas. Associe-se à Anefac, faça parte dessa mais seleta rede de executivos do mercado, né? E se ficou alguma dúvida, né, entre os participantes, entre em contato por e-mail, né, com associados@anefac.org.br. E conheça também aí todos os benefícios, né, que a Anefac tem para seus associados. Bom, pessoal, a gente tem muito ainda por vir, né, nos eventos da Anefac, e para ficar por dentro, vocês precisam acompanhar a Anefac nos nossos portais e mídias sociais. Contem também com a Anefac para apoiar nos seus projetos, né, de educação continuada e de evolução profissional. Agradeço a todos mais uma vez, um abraço aí a todos e até a próxima.